Olá, seja muito bem-vindo à aula número 35. Essa que é uma aula que acontece toda semana, quarta-feira, às 14 horas, aqui no Edital de Mercado, para você que quer aprender a faturar o teu primeiro milhão vendendo o teu curso ou mentoria para o Sebrae e fazer parte da sétima onda do marketing digital, que é também surfar no faturamento aí institucional. Hoje eu vou revelar pela primeira vez algo que há 19 anos eu descobri, algo de bastidor, gente. Algo que você não recebe muitas vezes, né? Um ensinamento de outra pessoa, mas que descobre fazendo, sujando a mão de terra, né? Como eu costumo dizer, que são os critérios técnicos não documentados que fazem a diferença entre você ter uma aprovação ou uma reprovação no Sebrae. E sim, na aula de hoje eu vou falar sobre os atestados de capacidade técnica que aprovam e os critérios técnicos ocultos que fazem você ter muitas vezes uma negativa nesse que é um documento muitas vezes essencial para você ser um fornecedor institucional. É isso mesmo, porque serve para muitas instituições além do Sebrae. E eu vou revelar exatamente quais são os critérios não escritos e as particularidades dos atestados e detalhes técnicos que, ó, só quem está do lado certo, do lado de dentro, conhece. Então, essa informação, gente, ela é super privilegiada e eu vou te dizer que não tem nenhum curso ainda que ensine além do nosso curso aí do mapa do Oceano Azul Bilionário. E para quem está chegando aqui hoje no Edital de Mercado e não me conhece ainda, eu sou Daniela do Nascimento, especialista em Sistema S há 19 anos, já atuei em mais de 7 estados do Brasil. E sim, já criei metodologias, já criei cursos, já criei imersões, já criei palestras, já criei produtos próprios que também foram vendidos aí pelo Sebrae e já faturei mais de 1 milhão com um produto de mercado, gente, sem falar os outros, né, que a minha empresa criou e que foi aí, né, atendeu muitas micro e pequenas empresas desse Brasil. E aqui eu compartilho com você toda essa experiência de como que você pode ser também um fornecedor oficial aí do Sebrae e navegar nesse oceano azul bilionário que são os editais de mercado. Editais no qual você vai trabalhar com um produto seu e o Sebrae vai comprar vagas do teu produto para atender as demandas da micro e pequena empresa aí em várias localidades do Brasil. Ou seja, são diferentes de editais de credenciamento, onde você vende muitas vezes horas. Aqui eu estou falando de você vender escala, de você vender vagas do teu produto próprio e atender essa que é uma instituição séria que está há mais de 50 anos no nosso Brasil e que tem a missão de desenvolver as micro e pequenas empresas. E você que tem muito conhecimento pode contribuir também com essa missão, vendendo o seu conhecimento aí para o Sebrae. Gente, eu preparei para esta aula aqui um mapa mental. Para quem me acompanha já aqui no Edital de Mercado sabe que a gente tem sempre um mapa mental com todo o passo a passo daquilo que a gente traz na aula. Então, se você nunca veio ainda e é a sua primeira aula, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal, para poder saber de todas as aulas que rolam toda semana. E a segunda é ficar até o final da aula aqui, que eu vou dizer como é que você vai pegar este mapa mental que vai falar o tintim por tintim sobre atestado de capacidade técnica. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que é uma verdade, né? Vamos dizer assim, sobre atestados, mas que ninguém te conta. Vamos dizer assim, né? Ninguém te fala. Eu preciso realmente, gente, quebrar uma ilusão aqui, né? A maioria das pessoas acha que atestado é só uma carta dizendo que você é bom. Só que isso é uma grande mentira. Porque, na verdade, a gente vai entender o que realmente acontece hoje aqui nessa aula, nos bastidores. O que diz o edital, certo? E o que realmente é avaliado sobre o que está escrito também no edital. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você que está aqui me acompanhando é o seguinte: vamos lá. Vamos lá, né? Todos os editais exigem atestado de capacidade técnica,
técnica com carga horária mínima, o que você acha? Para quem está aqui me assistindo agora, gente, nessa aula, deixa eu arrumar aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que, gente, toda hora eu recebo essa pergunta. E eu vou te dizer o seguinte: isso é mentira com vários as aqui. Não é uma verdade. Primeiro, que nem todo edital exige atestado de capacidade técnica. E segundo, que nem todo edital que exige carga horária mínima. Então, assim, se você, né, ouviu falar que, nossa, eu preciso de 200 horas, 500 horas. Esquece isso. Os editais são diferentes. O Sebrae ele é nacional, mas a atuação é regional. Então, cada um vai ter sua particularidade. E às vezes, por você ouvir falar, você está se limitando de ser um fornecedor oficial do Sebrae e não está indo para o oceano azul bilionário, que é onde você vai ter o teu conhecimento no palco certo e valorizado. Então, cuidado com informações desencontradas, tá certo? Segunda coisa que nós vamos ver aqui é mais ou menos assim, ó, né? O que que os editais dizem, né? Você foi lá, pegou um atestado, né? Um edital, né? Pegou um atestado, né? O que que diz o atestado? Geralmente, gente, ele vai você vai apresentar, né? Apresentar o edital. Então vamos botar aqui, ó, né? Você vai apresentar o teu edital. Gente, coloquei edital, né? O edital diz assim, é isso mesmo. Apresente teu atestado de capacidade técnica, né? Quando diz, né? Quando ele prevê, né? Quando prevê. E aí, você vai olhar assim, nossa, é só eu apresentar então um atestado de capacidade técnica que tá tudo certo. Aí ele vai dizer assim no edital lá também, né? Vai dizer, geralmente vai dizer assim, ó, para comprovar a tua experiência em um tema específico. E alguns editais vão dizer, né? É, apresente um, apresente dois, apresente três, enfim, né? Cada edital, gente, ele vai ter a sua particularidade, certo? Mas quando você lê isso aqui, você pensa assim: ah, então é só para comprovar uma experiência num tema, então não preciso me preocupar, posso colocar qualquer coisa, né? Só que assim, o que que realmente é avaliado quando você vai apresentar um atestado de capacidade técnica, né? Isso é o que você precisa saber. E existem critérios ocultos que você não sabe, e por não saber, você acaba fazendo um atestado de capacidade técnica errado, muitas vezes. O primeiro, gente, critério oculto é a aderência ao público-alvo, né? O que é isso, Dani? Aderência ao público-alvo. Gente, olha só, não basta você apresentar um atestado. Não é isso. Você tem que olhar para quem que você está apresentando esse atestado. Então, você tem que ter um foco no público certo, ok? Então, assim, ó, o que que é um foco no público certo? São três coisas, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, como colinha. A primeira delas é o seguinte, ó, não basta ter experiência, você tem que estar focado no público certo. E quem que é o público certo para a Sebrae? É o MEI, a ME, a EPP, né? O produtor rural, né? O artesão. Então, assim, o teu atestado tem que estar focado em alguma solução, em alguma coisa para esse público, né? Tá aqui, ó, MEI, microempresa, né? Que são o que mais vale ponto aqui, ó, nesse critério. Grandes corporações, você só apresentar atestado de grandes empresas pode até prejudicar daqui um pouco a tua avaliação, porque você não está trazendo nada voltado ao público de quem você quer vender. Outro critério muito oculto, gente, isso aqui é assim, ó, tipo, né, não tá escrito especificadamente, mas é uma coisa importante, é você, sim, usar a linguagem e a contextualização. E aí eu vou te dizer o seguinte, ó, ai, Dani, mas não existe esse negócio de linguagem sebraez, não existe esse negócio de linguagem certa, existe sim. Deixa eu te falar assim, se você tá num sindicato, todo mundo fala do mesmo jeito do que na escola estadual, e fala do mesmo jeito do que no banco, no grupo do banco, e fala do mesmo jeito do que na faculdade,
Cada grupo, cada instituição, cada órgão, ele tem uma linguagem própria, sim. E você conhecer a linguagem dessa instituição sempre vai te ajudar a você falar a mesma língua, a você falar do mesmo jeito. Ou você vai me dizer que daqui a um pouco um grupo de que tá lá tocando pagode é a mesma coisa que um grupo de rock? Não é. As pessoas convivem nos grupos e nos círculos diferentes e se comunicam de forma diferente. Então, a linguagem e contextualização, ela sempre vai ser diferente. E o que, que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que, muitas vezes, evitar usar muitos termos técnicos ou corporativos, porque isso não é muito bem visto, porque você vai ter que aprender a falar a língua do empreendedorismo, porque Sebrae é o órgão que atende a micro e pequena empresa, o empreendedorismo no Brasil. Linguagem simples e direcionada para os pequenos negócios é onde você vai ter muito mais espaço para navegar. E a forma como você descreve o trabalho importa mais do que o trabalho. Gente, o atestado é um documento, ele não fala. O que fala? É o que você escreveu lá. Então, tem que prestar atenção, né, nesses critérios ocultos aqui que fazem toda a diferença. Outro critério oculto aqui, né, o critério oculto 3, vou colocar aqui para vocês, ó, é o quê? Resultados mensuráveis. Ninguém te fala isso, mas, gente, olha só, você tem 3 itens aqui que você precisa cuidar. E esses 3 itens são o seguinte, ó, descrição genérica é automaticamente desvalorizado. Então, assim, fiz marketing digital, deu marketing digital. O que, que é que você fez, né? Você fez marketing digital para quem? Com o quê? Que intuito, né? Eu trabalhei com um produtor rural. Só diz isso. Diz o quê? Não diz nada. Então, assim, trabalhar resultados quantificados, né, que vão chamar a atenção de quem está avaliando e mostrar o impacto no negócio do cliente. Impacto com o quê? Com o serviço que você fez, com aquilo que você está colocando no teu atestado, né? Então, assim, basicamente, ó, esses 3 critérios aqui vão fazer a diferença em você ter um atestado muito mais eficiente, muito mais chamativo, né? Que a pessoa vai ler e o que, que vai acontecer quando você cumpre esses 3 critérios? Vou colocar aqui embaixo, ó. Vai acontecer um checklist mental não documentado em quem está lá no Sebrae lendo o teu atestado. E essa pessoa, ela vai se fazer 3 perguntas, ó, quando ela está lendo o teu documento lá. Essa pessoa entende, será a realidade dos pequenos empresários? Com o que está escrito aqui? Ela sabe falar a linguagem simples do nosso público, a linguagem que o nosso público precisa, né? Que a gente chama aqui no edital de mercado, carinhosamente como Sebraes, né? Os resultados que ela entrega são realmente para MEI, microempresa, empresa de pequeno porte? Ou é para outras grandes corporações, né? E assim, se a pessoa que está lá te avaliando não encontrar uma sinergia no que você está falando com o público do Sebrae, você está fora. Provavelmente o teu atestado não vai passar, ou até vai e tu vai ficar muito tempo na geladeira e não vai conseguir trabalho, né? Não vai ser chamado para nada, daí você não sabe por que que não rola, por que que o vizinho é chamado, o ciclano é chamado e você não, porque tem algo errado com a tua documentação e você não sabe o que é, certo? Agora, eu vou mostrar aqui para você 5 particularidades técnicas que ninguém te conta, mas aqui no edital a gente abre um jogo total, né? Do que para nós sempre fez sentido nesses 19 anos e nos fez sempre fechar muitos contratos, né? A particularidade número 1, gente, ele é o seguinte, ó. Ele é a regra do tamanho da empresa, certo? Então, assim, eu vou usar o quê, né? Aqui, ó. Posso usar um atestado lá da multinacional? Pode, mas ó, ele vai ter 0 pontos, tá? Provavelmente ele vai ser mal avaliado. Então, pegar um atestado de uma microempresa, nem que seja da padaria ali da esquina que tu ajudou, vai ter muito mais apelo para a Sebrae do que uma multinacional, certo? Outra coisa importante, ó, é você focar em projetos específicos, não no tamanho da empresa contratante. Então, assim, um atestado com 1000 coisas, tem salada mista, bife, macarrão, gente, não dá.
você tem que ter um atestado focando em um projeto, em uma ação que você fez, em um resultado que você gerou, não em 50 no mesmo documento, tá bom? Outra coisa, existe sim um código secreto de palavras, né? E esse código secreto de palavras, eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, ó. Você vai usar isso aqui, ó. Pequenos negócios, microempreendedores, capacitação, desenvolvimento, competitividade, né? Você vai usar esse tipo de palavras. Deixa eu colocar de novo aqui, gente, né? Esse tipo de palavras aqui. E não vai usar, não vai, tá proibido quem for usar, olha só, né? Tô dizendo que tá proibido, você não pode usar isso aqui, ó. Corporativo, executivo, multinacional, alta performance, né? Porque se você usar, vai dar ruim. E tem mais uma outra regra, porque eu separei bastante coisa aqui que geralmente vem muita dúvida sobre atestado, que é uma particularidade número 3, né? Que é a regra dos setores prioritários. Então, gente, existe setor prioritário? Lógico que existe. Existe setor onde o orçamento é muito mais alocado. Então, assim, conhecer esses setores prioritários e saber se a empresa que eu estou sugerindo está dentro de um desses setores é primordial. É um comércio varejista? É uma empresa do segmento de alimentação? É do segmento de beleza? É do segmento de confecção? É tecnologia para pequenos negócios? É empreendedorismo feminino? É turismo? Isso aqui é segmento prioritário, gente. Então, assim, olhar o atestado que você está pegando, está dentro desses segmentos, né? Outro segmento prioritário é o políticas públicas, né? Aí, esse aqui, gente, ele vai estar geralmente relacionado para quem atende prefeituras, certo? Então, assim, quem atende prefeituras, né, vai ter também esse segmento prioritário. E a particularidade número 4 aqui, ó, né, é o segredo da periodicidade. Gente do céu, o que que é isso, Dani? Vamos lá. Isso é essas três coisas aqui, ó, né? Mas quando eu morava lá em Barbacena, eu peguei um atestado, e naquele tempo. Cuidado, atestado muito antigo tem menos valor, tá? Então, assim, eu peguei um atestado mais de 5 anos, menos valor. Atestado muito, muito, muito recente, né? Perde um pouquinho a força. Qual que é o time ideal, então, né? Coloquei aqui, né, o sweet spot para você. É um atestado aí de 1 a 3 anos, né? O time ideal para você usar, né? O time que eu falo é o tempo, né, de emissão desse atestado, tá bom? Depois, a particularidade 5 é a validação cruzada. Então, assim, ó, né, o que que é isto? Vamos lá. Isto é, deixa eu até tirar minha tela aqui para falar para você. Gente, se você fez um currículo, coloque o que está no atestado no currículo, coloque o que está no currículo no atestado. Se você fez um relatório de experiências, né, que alguns editais pedem, coloque o que, cruze os dados. Então, assim, tem gente que pega atestado de uma coisa, coloca no currículo outra, coloca no relato de experiência outra e vira aquela salada mista. Então, assim, ó, os atestados, eles se complementam, mostra evolução naquilo que você é especialista. As datas têm que fazer sentido cronologicamente e os contatos, né, são de pessoas reais e acessíveis. Então, nada de inventar dados, porque os dados são checados, certo? Ok até aqui? Beleza. Mas eu sei que tem gente que diz assim, tá, legal. E agora, o que que eu faço com tudo isso? Vamos lá. Eu trouxe para vocês o método, né, de atestados blindados, né? Então, assim, o método de atestados blindados, ele é exclusivo, gente. A gente usa na nossa mentoria do edital de mercado, onde a gente tem 100% de aprovação de todos os nossos mentorados como fornecedores oficiais do Sebrae. E eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura que a gente usa, né, para fazer a organização dos atestados aqui, né? Então, nunca revelei isso aqui, vou revelar para vocês. A primeira coisa que tem que ter um atestado, para ele ter uma aprovação, uma boa referência, é um cabeçalho estratégico. Então, o que que é um cabeçalho estratégico? É o topo, gente, o topo do documento, lá em cima, antes de você começar a escrever. O que que tem que ter nesse atestado? Tem que ter três coisas. Tem que estar identificando claramente o porte da empresa, então ela é uma limitada, ela é uma ME, quem é que está emitindo esse atestado, o setor e uma linguagem institucional acessível. Então, aqui, gente, você vai colocar, né?
a razão social daquela empresa, o CNPJ daquela empresa, você vai deixando claro quem é que está emitindo esse atestado para você, certo? De quem é que é essa empresa que está lá emitindo esse atestado no Sebrae. O segundo ponto é um corpo técnico, né? Então, assim, o corpo técnico é o que vai estar dentro lá do atestado. E o que que tem que ter nesse atestado? Tem que ter isso aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. A ação que você fez de forma específica naquela empresa, a tua metodologia sendo citada, então o nome do teu método, qual foi o resultado obtido, o período que você atendeu essa empresa, a modalidade que você atendeu, né? Se você atendeu daqui um pouco aqui online, coloca. Se você atendeu presencial, coloca. Se você atendeu metade um, metade outro, que é o híbrido, coloca. E o formato, se foi instrutoria ou consultoria. Isso tem que estar escrito no atestado. Não tem como você deixar de fora. Outra coisa que tem que estar escrito o formato, né? Então, assim, inclua, gente, essas duas coisinhas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Peraí, que aqui deu problema. Aqui, ó. Inclua recomendações direcionadas para o público do Sebrae. Então, veja, o que que é isso, Dani? Se você fez uma ação para aquela empresa e você está fazendo aquele atestado para o Sebrae entender o que você fez, fale com o público da micro e pequena empresa. Então, inclua o que que você recomendou pensando na micro e pequena empresa já do Sebrae também. E use uma terminologia alinhada à missão da instituição, que eu chamo de Sebraese. Então, fale sobre a micro e pequena empresa, sobre a missão do Sebrae, sobre a competitividade, o que que você fez que está ligado a isso. E aí a gente usa alguns elementos obrigatórios aqui também, né? Eu vou mostrar para você aqui, ó, nos elementos obrigatórios, vamos lá. Ó, são 7 elementos obrigatórios, certo? Esses 7 elementos têm que estar no teu atestado. Identificação clara do porte da empresa que você atendeu, setor que você atendeu, descrição técnica simples do trabalho realizado, os resultados mensurados, era assim, ficou assim. Não tem o resultado quantitativo, Dani, coloca quali, mas coloca o que mudou, período de execução, recomendação que você fez alinhado aos pequenos negócios e qual foi o produto ou serviço que você executou, certo? E aqui, gente, ó, inclua também a precificação, né? Quanto você cobrou por esse serviço, para você já ter, né, comprovação aqui, ó, né? Quanto cobrou pelo serviço, certo? Fazendo isso, gente, ó, trazendo aqui, vamos fazer um recap aqui, ó, do que a gente falou hoje aqui, ó. Todos os editais exigem atestado e capacidade com carga horária mínima? Mentira, já falei para vocês que não. Tem edital que nem exige atestado. E você aí parado esperando porque não tem um atestado? Ó, né? Segue o edital, participa das aulas que você vai encontrar teu caminho. O que que diz o edital? Você apresenta o atestado, comprova a experiência no tema, pode apresentar um, dois, enfim, quando ele prevê que precisa de atestado. O que eles realmente avaliam, né? Trouxe 3 critérios ocultos: aderência do público-alvo, a linguagem, resultados mensuráveis. Trouxe para você um checklist, né? O que é importante você entender que o Sebrae vai olhar se tem sinergia com o público da micro e pequena empresa. Trouxe 5 particularidades, né? 5 regras que você tem que observar. A regra do tamanho da empresa, do código das palavras, do setor, dos segredos de periodicidade e a técnica de validação cruzada. E para fechar com chave de ouro essa aula, eu trouxe o modelo dos atestados blindados, que é o que a gente usa na mentoria do edital de mercado, que é uma mentoria onde a gente faz todo o processo para você, onde a gente te ajuda a organizar, a criar, a adequar o teu produto na linguagem Sebraes, a também organizar toda a tua empresa para ser fornecedor oficial do Sebrae. Então, eu trouxe aqui a estrutura, né, cabeçalho, corpo técnico, fechamento e elementos obrigatórios que você precisa ter no teu atestado para que ele seja um atestado aprovado aí pelo Sebrae, né? E para quem está participando aqui dessa aula, ontem iniciou a semana
do Oceano Azul Bilionário. A gente teve a aula 1, ela já está no ar. Assista antes que essa aula saia do ar e hoje tem a aula 2. Então venha participar. Abaixo dessa aula eu vou deixar o convite. É uma semana gratuita com 3 aulas e amanhã, na aula 3, eu vou liberar a lista oficial com 71 editais que estão em abertos para você navegar nesse oceano azul bilionário de oportunidades e se transformar em um fornecedor oficial do Sebrae para faturar aí o teu primeiro milhão vendendo o teu curso ou consultoria para o Sebrae. Então, se tu não está inscrito ainda na semana, se inscreve, preenche tua matrícula, entra na comunidade que tem lá de alunos para você receber todos os links, tá certo? O link está abaixo da aula e para quem quer receber este mapa mental que eu acabei de mostrar aqui na aula, tem um link escrito também NPS da aula. Então preenche teus dados lá que no final da avaliação dessa aula você consegue baixar também esse mapa mental. A gente se vê na próxima quarta-feira e eu quero te ver faturando nesse oceano azul bilionário de oportunidades e não é um atestado mais que vai te parar, tá certo? Beijo grande e até a próxima aula.